Salve Maria Imaculada, meus queridos irmãos. Eu quero, através desse áudio, estar falando um pouco a respeito da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, as suas 7 palavras que ele disse no alto da cruz, que os santos da igreja vão fazer comparação das 7 palavras de Cristo na cruz com os 7 dons do Espírito Santo. Mas eu queria, através desse áudio, falar das 7 palavras de Cristo na cruz e das 7 bem-aventuranças que ele faz no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5. Quando a gente contempla 7 bem-aventuranças, meus queridos irmãos, a gente olha para essa reta final da quaresma que nós estamos vivendo. Nós fizemos propósitos, nós fizemos penitência, nós pedimos algo a nosso Senhor e nos preparamos na quarta-feira de cinza para enfrentar esses 40 dias de deserto, ficando na presença de Deus. Porém, agora nós estamos na reta final. Depois vai vir o Pentecoste e a gente vai tocando o barco da nossa vida durante o ano inteiro. E esquece, por muitas vezes, dos mistérios divinos que Cristo traz para nós através das 7 palavras que ele disse na cruz e que por muitas vezes a gente, como cristão, a gente que tanto busca estudar e ficar na presença de Deus, a gente não medita. E através dessas 7 palavras de Cristo na cruz, eu quero fazer uma comparação com as 7 bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças que a gente também não medita e que em muitas regras religiosas eram imposto com que os freis ali, os religiosos, lessem as bem-aventuranças todos os dias no convento, para que eles meditassem a miúde naquilo que Jesus Cristo fala no Sermão da Montanha. Por quê, meu querido irmão, minha querida irmã? Para que a gente possa viver a santidade e entrar no reino de Deus. E é isso que eu quero estar falando agora. Jesus Cristo ele começa no Evangelho de São Mateus, lá no capítulo 5, versículo 3, com palavras inflamadas, dizendo àquelas pessoas que estavam ali, palavras que iriam mudar para sempre o rumo da história da humanidade. E como fala no Evangelho, ele estava vendo aquela multidão, então ele sobe a montanha, senta ali com os discípulos e abre a boca e ensina eles com palavra de fogo. E aí quando fala lá no capítulo 7, versículo 28, diz lá que quando Jesus terminou aquele discurso, a multidão ficou impressionada com a doutrina que ele passava. E aí no versículo 29 fala: com efeito, ele a ensinava com quem tinha autoridade e não como os seus escribas. Ele ensinava como quem tinha autoridade, então a multidão fica impressionada, recebe uma injeção letal. E quando Jesus Cristo fala dessas bem-aventuranças, meus queridos irmãos, essas palavras precisam penetrar na medula do nosso coração, para que a gente viva elas à flor da pele, porque é uma bem-aventurança. Sendo uma palavra bem-aventurança, é aquilo que nós vamos ver na glória eterna. E quem viver elas aqui na terra já tem certo o céu garantido. Não tenha dúvida disso. Então no versículo 3, no capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de São Mateus, Jesus Cristo começa dizendo: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente faz comparação com aquilo que ele vai dizer no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Olha que palavra, meu irmão. Quem é dotado da pobreza de espírito, ele pode rezar de verdade com Jesus Cristo e com Nossa Senhora. Por todos aqueles que te perseguem, você reza de verdade, porque você tem pobreza de espírito. E aí você fala como Cristo falou na cruz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E aí Santo Antônio de Pádua ele fala
que é humilde de espírito, aquele que perdoa o que peca contra ele e roga ainda por ele. Já aquele que não tem pobreza de espírito, ele não consegue perdoar as pessoas, ele não consegue viver os mistérios divinos, então ele não tem essa pobreza de espírito. Ele é soberbo e orgulhoso. Ele não consegue passar por cima das afrontas e tocar a vida ali. Ele não consegue sustentar o bom combate e ficar na presença de Deus. Ele não tem pobreza de espírito. Santo Antônio de Pádua vai dizer. Ele não consegue ficar crucificado com Jesus e olhar para as pessoas que perseguem ele e dizer: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão, quantas vezes... Olha, antes de eu entrar na igreja, eu nunca passei por isso, hein? Eu nunca passei por afronta. Mas depois que eu entrei na igreja, eu só tomei cuspida na cara, bufetada e gente falando mal de mim. Ao ponto de pessoas falarem que eu saio falando mal do Papa, dizendo que ele é o anticristo. Pessoas saem falando que eu sou sede vacantista, que eu virei as costas para a igreja. Pessoas falando que eu não tenho humildade, falando que eu não tinha obediência, falando que eu já fui acusado dentro da igreja de roubo na minha caminhada, de desviar dinheiro de donativo. Eu já fui acusado de glutão dentro da igreja. E a gente vai guardando o silêncio, igual Jesus Cristo está crucificado e dizendo, eles não sabem o que fazem. A gente vai rezando na madrugada por esse pessoal e vai sustentando o bom combate, buscando ser pobre de espírito. Na caminhada, meu irmão, minha irmã, eu e você precisa viver esse mistério. Não só falar qualquer um fala. Falar o Edir Macedo fala, tanto é que na seita dele lá tá cheio de gente. Mas e viver isso à flor da pele? Como um São Padre Pio que aguentou pessoas acusando ele 50 anos. Meu Deus do céu, 50 anos passando na prova e tendo que dar glória. E rezando o rosário e dizendo, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E aí quando a gente olha para a segunda bem-aventurança, lá no capítulo 5, versículo 4, Jesus Cristo vai dizer, bem-aventurados mansos, porque possuirão a terra. E a segunda palavra de Cristo na cruz que a gente faz analogia, ele diz lá em Lucas 23, 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, quando a gente olha essa segunda palavra daquele que é manso, ele não insulta e não se impressiona com o insulto. Não escandaliza ninguém e também não é escandalizado com nada que dirigem contra ele. E aí, essa pessoa que é mansa e humilde de coração, ele vai possuir a terra e ele vai ouvir de Jesus Cristo as palavras que ele disse para o bom ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje vai estar com ele no paraíso. Aquele que é manso e humilde de coração. Aquele que sustentou a mansidão, que não se encolerizou. E olha como é difícil não se deixar levar pela cólera. Só entra na glória eterna aquele que tem mansidão, como Nossa Senhora e São João Evangelista. Eles sustentaram o bom combate, subiram o Calvário. Maria Madalena também, ela sobe o Calvário em uma mansidão tremenda. Você pensa que aquelas pessoas que estavam ali rodeando e vociferando contra Jesus na cruz não conheciam Maria Madalena? Não sabiam dos pecados dela? Meu irmão, minha irmã, aquela mulher, ela foi acusada, a tradição vai dizer isso na história dela, ela foi acusada de todos os pecados que ela cometeu ali.
São João, ele foi chamado, porque ele era novo, ele era o mais novo do grupo apostólico, em idade. Ele foi escancarado contra ele de que ele era um moleque, de que ele era um infantil, de que ele era um cego e estava sendo enganado por aquele crucificado. Nossa Senhora, então, não é bom nem citar as palavras que ela ouviu. Eu me recuso a citar as palavras que ela teve que ouvir de injúria daquela multidão que vociferava contra Jesus Cristo crucificado. Esse áudio tá te levando para a paixão de Cristo. E ele fala: os mansos vão possuir a terra. E aí ele vai dizer no alto da cruz: hoje você vai estar comigo no paraíso, filho, porque você foi manso enquanto vociferavam contra você, quanto blasfemavam contra você por me seguir, por você tomar a sua cruz e me seguir, vociferavam contra você, os seus parentes foram contra você, os seus familiares íntimos foram contra você, aqueles amigos que você considerava, trazia na sua casa para comer churrasco e ficar ali na presença deles, instruindo eles, que eles vociferavam depois contra você, te injuriaram, você guardou a mansidão, então hoje você estará comigo no paraíso. É o que aconteceu com o bom ladrão. É aquilo que Santo Agostinho fala: uns são crucificados e recebem a condenação eterna porque não aguentaram a pressão ali, não tiveram paciência, então é o mau ladrão. E outros, meus irmãos, é aqueles que foram o bom ladrão, que aguentou com mansidão toda injúria e insulto, e aí ele vai possuir a glória eterna. E aí quando a gente olha para a terceira bem-aventurança, que fala no versículo 5 do Evangelho de São Mateus: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. A gente faz analogia em São João, capítulo 19, versículo 26, se eu não me engano, que Jesus Cristo fala: mulher, eis aí o teu filho. Depois diz ao discípulo: eis aí a sua mãe. Quando a gente olha, meu irmão, aqueles que choram, eles choram pelos próprios pecados e pelos pecados dos próximos, ou pela própria miséria desse exílio que a gente vive. E aí Santo Antônio fala: eles vão ser consolados pelo Senhor, assim como ele consolou a sua mãe santíssima, que chorava ali vendo a sua paixão, e disse para ela claramente: mulher, eis aí o teu filho. Depois olhou para São João e consolou ele, dizendo: filho, eis aí a tua mãe. Então, quando você chora, meu irmão, minha irmã, como São João Crisóstomo vai dizer, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados dos outros. E como é difícil, hein, chorar pelo pecado dos outros. É muito mais fácil a gente condenar. É muito mais fácil a gente criticar o próximo devido aos escândalos que aquela pessoa traz do que chorar por ela. Eu olho para a história de São Domingos de Gusmão, aquele homem passava dia e noite chorando por causa dos pecadores. E a gente não consegue chorar por causa dos pecadores. Isso está sendo a minha meditação nessa semana. Como conseguir chorar pelos pecadores, por aqueles que quebram a imagem de Nossa Senhora, por aqueles que blasfemam contra a igreja. É mais fácil a gente se escandalizar e criticar eles, mas chorar por eles a gente não consegue chorar. A gente também não consegue chorar pela terceira via que Santo Antônio expôs, que é chorar por estar nessa terra de exílio. Ó, minha mãe, como a gente fala na oração da Salve Rainha, a gente está gemendo e chorando num vale de lágrima. A gente deseja, aquele que é de Cristo, ele deseja, como São Paulo fala na carta dele, se desprender dessa carne para se unir logo com Cristo. Então ele chora por estar nesse exílio. E aí Jesus Cristo, quando ele olha para essas três vias, que o pecador chora primeiro pelos seus pecados, segundo pelo pecado dos outros, e terceiro por estar nessa terra de exílio, ele conforta o coração daqueles que choram, meu irmão e minha irmã, daqueles que choram dizendo que eles vão ser consolado pela Mãe Santíssima, consolado pela intercessão dos santos, e mais uma vez também consolado pelo próprio Cristo.
na paixão de Cristo, nessa quaresma, a gente é chamado a suscitar essa bem-aventurança na nossa vida. Essa terceira bem-aventurança. Felizes são aqueles que choram, meu irmão, minha irmã. E aí ele vai falar na quarta bem-aventurança. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Ele vai falar no capítulo 5, versículo 6. E aí a gente faz comparação com Mateus capítulo 29, capítulo 27, versículo 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? A gente olha para essa quarta bem-aventurança, Santo Antônio de Pádua ele vai dizer: quem tem fome e sede de justiça, dá a cada um que lhe é devido. E a saber, amor a Deus e ao próximo, e a mortificação a si mesmo pelos pecados cometidos. E aí Santo Antônio fala, essa tríplice justiça nota-se naquelas três palavras: Deus meu, por que me abandonaste? Aí Santo Antônio continua dizendo, diz duas vezes Deus por causa do duplo amor, abandonastes por causa da pena corporal. E aí comenta a glosa, por que me abandonastes? Isto é, por que expusestes-me a tamanha pena, diz o filho ao pai. E aí como fala em Habacuque, capítulo 2, versículo 4, o justo vive da fé. Justo porque guarda os direitos. Justo refere-se a si mesmo. A fé refere-se ao Senhor. E vive refere-se ao próximo. O que é justo guardando os direitos em si mesmo, julgando-se a si e condenando-se a si mesmo, ele vive da fé em Deus, no amor do próximo. Porém, na palavra de São João, que ele fala lá na primeira carta, capítulo 3, versículo 4. Aquele que não ama permanece na morte. Então, meu irmão, minha irmã, aquele que tem fome e sede de justiça, ele dá amor a Deus em primeiro lugar, ele busca a Deus em primeiro lugar. Ninguém consegue tirar aquela pessoa que tem fome e sede de justiça do amor verdadeiro a Deus. Filho não consegue te tirar do amor verdadeiro a Deus. O filho não entra em primeiro lugar. Quem entra em primeiro lugar é Deus. E ele tem sede de justiça quando ele ama o seu próximo, quando ele sustenta o bom combate, independente das indiferenças. A gente vai sustentando e amando o próximo, não por aquilo que ele é, São Bernardo vai dizer, mas por amor a Deus. Por amor a Deus, eu procuro amar o meu próximo. De que forma? Passando por cima de todos os seus defeitos e ali osculando aquela pessoa? Não. Pelo menos respeitando ela, não ofendendo ela e não buscando fazer uma desgraça na vida dela. Então eu consigo amar o meu próximo nessa via. É nessa via, meu irmão, aquele que tem fome e sede de justiça, que vai se referir à palavra Deus meu, por que me abandonastes? Porque quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, e busca amar o próximo por esse amor a Deus, quanto sofrimento a gente traz. A gente tem que passar por cima de um monte de tribulação por colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Um exemplo disso, os teus próprios da tua casa, talvez até tua mãe e teu pai, eles não compreendem o amor que você tem por Deus. Então eles escarnecem de você. Talvez o teu próprio padre da tua paróquia, ele escarnece de você por ver você com um belo rosário na mão ou com um escapulário no peito. E ele chama você de hipócrita. E você, por amor a Deus e por amor ao próximo, por amar a justiça e ter sede dela, você vai amando a Deus e amando o próximo porque você ama a Deus. E vai sustentando o bom combate. Aí cumpre essa palavra de Cristo na cruz. Às vezes a gente tem aquele sentimento, meu Deus,
por que que o Senhor me abandonou? Eu tô te servindo, eu vou à missa, eu me confesso, eu rezo o rosário, eu busco viver uma vida piedosa, mas eu não vejo fruto aparecer. Eu só vejo tribulação e angústia. Meu Deus, por que o Senhor me abandona? A gente tem essa impressão que Cristo teve ali, sustentando o peso do corpo dele na cruz. Mas ele tinha fome e sede de justiça, que foi completado ali no madeiro da cruz. Por isso que São Paulo vai dizer em Colossenses, ele expoliou os principados e as potestades e expôs eles ao ridículo da cruz. E é isso que aquele que tem fome e sede de justiça vive na vida dele. Quando a gente olha para a quinta bem-aventurança, Jesus vai falar no capítulo 5, versículo 7 do Evangelho de São Mateus: Bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. E aí a gente olha no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo, se eu não me engano, 27 ou 28. Jesus Cristo vai falar: eu tenho sede, eu tenho sede. E aí Santo Antônio diz para nós: quem é misericordioso para os outros, Deus será misericordioso para com ele. E aí Santo Antônio fala: os judeus é o nosso exemplo, eles não tiveram misericórdia. Por isso que eles ofereceram a Jesus Cristo, que estava sedento ali na cruz, extenuado de tanto sangue que ele havia perdido. Os judeus, em vez de refrigerar nosso Senhor com uma água gelada, eles colocam na haste vinagre misturado com fel. E Santo Antônio de Pádua vai dizer que esse fel era o fel de touro, que é o fel mais amargo que tem. Eles dão para Jesus Cristo beber. Então Jesus Cristo fala: eu tenho sede. Ô meu irmão, minha irmã, tem sede todo aquele que tem misericórdia no coração. Por isso que você nunca deve enxotar os outros. Você tem que enxotar a heresia, mas enxotar as pessoas você não deve enxotar. E aí Santo Antônio de Pádua fala: bem-aventurado aqueles que são misericordiosos, aqueles que vão dizer como Cristo disse na cruz: eu tenho sede, sede de salvar essas almas, sede de levar elas à salvação eterna. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente precisa entender esse mistério na nossa vida. Como é difícil a gente ter misericórdia para com os outros. Eu falo isso por mim mesmo. Quantas vezes eu não tive misericórdia para com o meu próximo? Quantas vezes eu expoliei aqueles que se aproximavam de mim? Quantas vezes eu fiz esses erros na minha vida? Nessa quaresma, eu e você é chamados a ter misericórdia. Vão oferecer o fel para nós. E a gente vai dizer: Senhor, eu também tenho sede. Sede de ver essa pessoa dentro da igreja. Sede de ver essa pessoa na tua graça. Sede de ver ela rezando o rosário. Sede de ver ela convertida. É isso que Cristo quer para mim e para você. Jesus Cristo não quer que eu e você fale muito. Jesus Cristo quer que eu e você haja, meu irmão. Enquanto dão fel e vinagre para mim e para você, eu e você usa de misericórdia. E diz como Jesus disse na cruz: eu tenho sede de ver essas pessoas labutando na tua vinha, Senhor. Eu tenho sede de ver essas pessoas olhando para o crucificado. É isso que Cristo quer para mim e para você, meu irmão. E quando a gente olha para a sexta bem-aventurança, lá no versículo 8, Jesus ele vai dizer claramente: bem-aventurado os de coração limpo, porque eles verão a Deus. A gente olha no Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus vai dizer claramente lá no alto da cruz: tudo está consumado. E aí São João Crisóstomo ele diz: o que pretende possuir a pureza do coração para ver a Deus precisa de pôr fim a todo pecado,
a fim de poder dizer como Jesus: tudo está consumado. É por isso que Jesus fala no Evangelho, quando os discípulos agiam erroneamente, como nós muitas vezes agimos. Os discípulos, a criança vem rodear nosso Senhor e nosso Senhor acolhe ela nas pernas, porque os discípulos falam: some daqui que essa criançada, elas estão atrapalhando, estão tirando a concentração. E aí Jesus fala: só vai entrar no meu reino aquele que se assemelhar a esse pequenino aqui, que é puro de coração. Eu vejo isso nos meus próprios filhos. Eu tenho 4. Quando eles fazem alguma coisa errada aqui, eu arrepio eles na pancada, sem dó nenhuma. Porque, como fala o livro do Eclesiástico, aquele que castiga o filho, depois não vai ser por ele repreendido no futuro. Não vai passar vergonha. Então eu bato nos meus filhos agora, para que eu não passe vergonha com eles depois. A Sagrada Escritura ensina isso. Só que o que eu quero te dizer? Quando eu bato nos meus filhos, eu rebento eles na pancada aqui, meto o chinelo no lombo deles, ou o rosário também. Daqui 2 minutos eles já estão no meu colo, como se nada tivesse acontecido. E eu sempre medito nisso. Sabe por que que eles fazem isso? Eles e qualquer criança. Porque eles são puros de coração. Porque não tem pecado ainda. Não entrou na idade da razão de se revoltar contra o pai. Eu bato neles e eles, como um cachorrinho, ainda vêm sentar no meu colo daí 1 minuto. Não guarda mágoa no coração, não guarda rancor. Não guarda nada de errado. Eles vêm se refugiar comigo. E é isso que essa sexta bem-aventurança vem falar. Os de coração limpo, eles vão ver a Deus. É por isso que Jesus fala: só vai entrar no meu reino quem se assemelhar a uma criança dessa. Olha que palavra dura. Quem não se assemelhar a uma criança, isso é, quem não tiver esse coração forjado, purificado em Jesus Cristo, não vai ver a Deus. Não vai poder dizer como Jesus falou no alto da cruz: tudo está consumado. Não vai poder falar. Os santos da igreja, eles podiam falar: tudo está consumado em mim. Eu estou na plenitude, eu estou namorado, eu já entrei nas 3 vias, eu já estou debaixo da bênção de Deus. E é isso que nós temos que procurar, meu irmão, minha irmã. Ser puro de coração. Olha, para mim a maior dificuldade na caminhada da igreja é essa. Ser puro de coração. Como trazer essa pureza na nossa vida? Nós que vivemos na pornografia, que não aguentamos uma palavra de ninguém. Jesus Cristo tem o rosto tudo cheio de guspida. Eu e você não aguentam uma palavra. Jesus Cristo tem a mente atormentada. Eu e você, qualquer tribulação, a gente se desestabiliza. Por que que Jesus Cristo ficou com o rosto impassível como pedra, como fala o profeta Isaías? Porque ele era puro e humilde de coração. E é essa sexta bem-aventurança que eu e você tem que buscar, que para mim é a mais difícil. Ser puro de coração como uma criança. Estão lhe ofendendo, você está guardando a pureza. Estão xingando você, você está sendo puro. Estão falando mal da igreja, você está guardando a pureza, você não abre a boca. Puro de coração como uma criança. Como um bobo. Os santos da igreja, eles eram considerados como bobo. As pessoas, muita história de santos, as pessoas, a gente lê história de santo, como São Domingos Sábios, outro olhava para ele e falava: que menino bobo, só anda com cabeça baixada e em silêncio. Era chamado de bobo, mas no juízo final vai ser chamado de inteligente. E é essa pureza que eu e você precisa buscar. E quando a gente olha para a última bem-aventurança, lá no versículo 9 do capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, Jesus vai falar: bem-aventurado aqueles que são pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E aí a gente olha no Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 46, Jesus Cristo fala, lá no alto da cruz: Pai,
nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E aí, meu irmão, ele entrega a alma a Deus. Quando a gente olha para essa última bem-aventurança, a gente vê que aqueles que traz a paz no coração vai ser chamado de pacífico. Merecerá de verdade, Santo Antônio vai dizer, ser chamado filho de Deus Pai, ao qual, juntamente com o seu unigênito, diz na hora da sua morte: Pai, nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E aí Santo Antônio de Pádua continua dizendo: porque da paz do coração passa para a paz da eternidade. Por isso que Isaías fala, no capítulo 55, versículo 12: Vós saireis com alegria dos corpos, Santo Antônio fala, e sereis conduzidos em paz aos montes e aos outreiros, isto é, aos maiores e aos menores, as potestades angélicas, e cantarão diante de vós cânticos de louvor, e toda a árvore do país, isto é, todas as almas dos santos que estão na celeste beatitude, baterão palmas, exultando com a vossa vinda. Estas são as 7 palavras de Cristo nas bem-aventuranças e as 7 palavras na cruz. Pai, na tua mão eu encomendo o meu espírito. Aquele que soube trazer a paz no coração e na alma, ele vai conseguir ser chamado de filho de Deus verdadeiro. A gente vê hoje aí, diante dessa realidade da pandemia, o povo não soube meditar essa quaresma. A pessoa não consegue ficar trancado dentro de casa. A pessoa não consegue, ela prefere ficar no meio de estranho, de amigos de serviço, trabalhando, do que ficar em casa junto com a esposa e os filhos. Ela não consegue tirar da tribulação dessa pandemia, por exemplo, um bem maior. Ela não consegue trazer paz no coração e falar: que delícia, eu estou tendo a oportunidade de ficar com os meus filhos dentro de casa. Eu estou tendo a oportunidade de viver aqui tranquilo. Ela não consegue trazer paz no meio da tribulação. É como um irmão me perguntava esses dias: irmão, como você está se sentindo com os teus 4 filhos dentro de casa, trancafiado? E eu falava para esse irmão: irmão, eu já vivo isso, já vai para quase 4 anos. A minha casa, para mim, é um mosteiro, é uma gruta, é uma caverna. Eu só saio daqui para fazer alguma coisa essencial. Caso contrário, eu fico aqui o dia inteiro. Então, se está em pandemia, se está todo mundo trancado, meu irmão, eu estou trazendo paz no coração. É essa paz que nós temos que ter diante de qualquer realidade. E isso eu estou citando coisas simples. Por exemplo, uma dívida, um desemprego, uma falta de alimento. Se isso te tira a paz no teu coração, como que você vai ser merecido ser chamado de filho de Deus? Como que você vai conseguir ver a Deus? Nós precisamos trazer esse mistério na nossa vida dessa bem-aventurança. E falar como Jesus Cristo: nas tuas mãos, Pai, eu entrego meu espírito. A minha vida não é minha, os meus filhos não são meus. A minha casa não é minha. Também, por consequente, as minhas dívidas não são minhas. E também os meus pecados não são meus. É como São Jerônimo, quando Jesus aparece para ele e fala: você não me deu tudo, me dá tudo. E ele fala: mas eu já te dei tudo, eu vivo numa caverna onde o Senhor mesmo nasceu há mais de 30 anos. Eu nem roupa tenho direito, eu como as raízes do chão, as ervas, e eu tenho que espremer elas se eu quiser água. Eu estou aqui no deserto extenuado, não tem mais o que dar. E Jesus Cristo fala para aquele homem que é doutor da igreja: me dá as tuas misérias. Me dá as tuas misérias. Eu e você precisa dar as nossas misérias nessa quaresma. Viver essas bem-aventuranças na nossa vida. A gente quer entender de teologia, de filosofia. A gente quer entender de via purgativa e iluminativa. A gente quer entender das vias de oração.
A gente quer entrar nas 7 moradas. Você quer entrar nas 7 moradas? Você quer ver os 7 dons do Espírito Santo ser aflorado na tua pele? Você não tem que pedir essas coisas, é uma loucura pedir esses dons. O que você tem que fazer é viver essas bem-aventuranças. Os santos viveram ela. Como é difícil viver essas bem-aventuranças, hein? Quer entrar em todas as moradas interior? Viva as 7 bem-aventuranças. É as 7 palavras de Cristo na cruz. Olha que analogia perfeita. É as 7 palavras de Cristo na cruz. Vive ela na tua vida, que você vai ver como a tua vida vai mudar. É como eu disse ao longo desse áudio. Como é difícil viver elas. Como é difícil adotar essa pureza de coração. Receber as injúrias e guardar silêncio. Eu falo por vivência própria. Como está sendo difícil eu guardar determinadas injúrias. Não abrir a boca como um cão mudo. Como tá difícil. Como é difícil uma pessoa que quer viver a pureza sair na rua e se deparar com pessoas nuas, porque as pessoas andam nuas hoje na rua. Uma mulher que veste uma calça de lycra apertada, uma calça de academia apertada e sai na rua desse jeito, é como se ela tivesse nua. O que separa a carne dela é um fino tecido de menos de 1 milímetro de espessura. Pessoa sai nua na rua. E como é difícil guardar essa pureza de coração. Como é difícil viver essa verdade. Como é difícil sustentar esse bom combate. Viver essas bem-aventuranças e dizer as 7 palavras de Cristo na cruz. Como é difícil. Mas eu e você é chamado a isso. Porque Jesus ele falou: o que para os homens é impossível, para Deus não é. Nós temos que pedir essa graça. Que jeito que eu e você pede essa graça, meu irmão, minha irmã? A gente pede essa graça através do Santo Rosário. A gente vê essa graça acontecer no Santo Rosário. É o que eu estava tirando em meditação, uma das palavras que Cristo falou na cruz. Que é aquela uma: em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é a primeira dezena do terço do Rosário. Estarás é a segunda dezena. Comigo a terceira dezena. A quarta dezena. E paraíso é a quinta dezena. Quer estar com Cristo no paraíso? É nas dezenas do rosário que você vai entregar a tua alma a Ele. É nas dezenas do rosário que você vai buscar essa perfeição. E quando a gente olha hoje, que é a primeira dezena, a gente faz alusão na anunciação do anjo ao Senhor, a gente faz a alusão também no Horto das Oliveiras e a gente faz a alusão também na ressurreição de Cristo. Mas isso eu não vou falar aqui porque senão vai prolongar demais. E assim por diante. Estarás, a gente faz alusão na segunda dezena, que é a visitação de Nossa Senhora. A gente faz alusão na segunda dezena da flagelação de Cristo e na segunda dezena da ascensão de Cristo ao céu. E assim por diante a gente vai fazendo alusão no rosário. Daí a gente vê que no Santo Rosário a perfeição desse compêndio de oração. É por isso que quando eu vou rezar o rosário, agora eu já desvio tudo que eu estava falando das bem-aventuranças. Por isso que quando a gente vai rezar o rosário, você tem noção que quando você segura o crucifixo, antes de iniciar a oração do rosário, você faz uma profissão de fé, que é o credo. Olha a magnitude da oração do rosário. Antes de começar os pater e as ave, eu faço uma profissão de fé, confessando toda a doutrina católica através da oração do credo. Que significa creio, para depois iniciar o rosário. Como eu falava em outro vídeo, as 7 bem-aventuranças, as 7 palavras de Jesus ali na cruz, está também espelhada nas 7 partes que tem o rosário. As 5 dezenas, do entremeio, que é ali do primeiro Pai Nosso, e as 3 Ave Marias é a 6ª parte do rosário. E do Pai Nosso para a cruz é a 7ª parte. O rosário ele tem um compêndio de 7 repartição. E nele está as 7 bem-aventuranças e também está as 7 palavras de Cristo na cruz. Como entender uma mística dessa? É rezando na madrugada, meu irmão.
É contando as contas do rosário. Essas contas valem ouro. É como o Beato Alano da Rocha dizia, essas contas elas valem mais do que qualquer pedra preciosa que tem nesse mundo. Só para você ter noção, nós que somos como Eva, quando a gente reza o rosário em cada Ave Maria, a gente diz ave, que é o contrário de Eva. Isso é, a gente passa de Eva e Adão, do pecado para a ave da Ave Maria, que é a perfeição da santidade. Então, quando eu rezo o rosário, eu já estou entrando nessas 7 bem-aventuranças e também já estou entrando nas 7 palavras de Cristo na cruz. Olha que mistério que tem. O Santíssimo Rosário quer entrar nessas bem-aventuranças? Quer mergulhar nas 7 palavras de Cristo na cruz nessa quaresma? Medita a miúde o Santo Rosário. A miúde você deve meditar. Faz a profissão de fé antes de iniciar, que é o creio. Segurando o crucifixo, falando, o Senhor ali disse 7 palavras, que foi um martelo na medula do meu cérebro. E eu preciso trazer essas 7 bem-aventuranças. Então você esquadrinha nas 7 partes do rosário. Sustentando o bom combate. Essas 7 partes também é alusão aos 7 dons do Espírito Santo. Aquele que reza o rosário, ele está propício a vivenciar esses dons na vida dele. É isso que Cristo quer para mim e para você. Eu vou ficando por aqui, sustentando o bom combate. E você daí do outro lado, meu irmão, minha irmã, sustenta o bom combate das bem-aventuranças, das 7 palavras de Cristo na cruz, meditando o Santíssimo Rosário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde você. Eu gravo esses vídeos não para me aparecer, porque você não está vendo nem meu rosto, mas porque muito irmão pede para mim. Então eu procuro também ajudar de uma forma ou de outra. Vamos sustentando o bom combate. Reza por mim que eu rezo por você. Salve Maria Imaculada.